Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos dar a última aula sobre o assunto de igreja. Amém? Nós vamos encerrar hoje e depois nós vamos iniciar um outro assunto na próxima aula que tivermos. Abram suas Bíblias comigo em Mateus 22. Mateus 22. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler Mateus 22, do verso 1 até o verso 10, que diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou sua cidade. E então disse aos servos: As bodas, na verdade, já estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, reajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Amém? Somente até aqui que nós vamos ler. Que coisa triste, Deus deve ter ficado muito chateado, porque as bodas já estavam prontas. Aqui fala que os cevados já estavam todos mortos, todos preparados, um jantar imenso. E já tinha a lista dos convidados que eram para participar. Mas quando chega na hora H, os servos foram atrás dos convidados para dizer que já estava pronto, que já podia vir. No entanto, eles recusaram: nós não vamos. Cada um tinha uma desculpa. Eu não posso ir, eu tenho um compromisso hoje inadiável. Não, eu tenho um trabalho. Não, eu tenho alguns bois que eu preciso preparar aí para trabalhar no pasto, para trabalhar em arar a terra, essas coisas. Eu tenho coisas para fazer, eu não posso ir não. Cada um deu uma desculpa. E não foi ninguém. Imagine como é que ficou o dono da festa. Poxa, preparo tudo com tanto carinho, com tanto trabalho, honro essas pessoas como meus convidados, e na hora H eles fazem isso, desprezam-me, não vêm, não honra o convite que eu fiz. Ele ficou irado com isso. E aí então foi que ele deu uma instrução para os servos: olha, sai por aí, em todos os lugares, e todas as pessoas que você encontrarem, sejam bons, sejam maus, seja quem for, convide e os traga para cá, para poderem aproveitar a festa que os outros não souberam aproveitar. Tragam eles, convide a todos, sem distinção. E eles foram e trouxeram muita gente. A festa ficou completa. Ficou realizada como Deus queria, não se perdeu nada. Mas Deus ficou irado com aqueles que recusaram o convite.
Essa história nada mais narra do que a questão dos judeus e nós, gentios. Os judeus eram os convidados especiais de Deus, porque os judeus é o povo de Deus, é o povo escolhido. Era para eles isso aí, mas eles recusaram, negaram participar. Aí Deus estendeu o convite para as outras pessoas, os quais somos nós. Nós somos essa remessa que Deus mandou levar para a festa. Tanto os bons como os maus, Deus convidou a todos e levou a todos. É um privilégio nosso. Eles recusaram, mas nós não recusamos, nós aceitamos e fomos. Amém? E glória a Deus por isso, da gente não ter negado esse convite. Queridos, eu queria falar com vocês nessa noite, nessa última aula, o assunto é igreja. Eu queria falar com vocês sobre esse tema. Qual é a missão da igreja hoje? Que nós já falamos muita coisa aqui sobre igreja. A gente falou quando a igreja surgiu, quando foi que ela começou. Falamos da igreja do Novo Testamento. Falamos como a igreja foi formada. Falamos sobre quem faz parte da igreja hoje. E hoje nós vamos encerrar falando qual a missão da igreja. Amados, de acordo com esse texto que nós lemos, Deus mandou servos ir atrás das pessoas, para as convidarem e as trazerem para a festa. Essa era a missão. E essa missão não mudou, continua até hoje. Hoje Deus quer que os filhos deles que fazem parte da igreja hoje também saiam e vão convidar todos para fazer parte da festa do Senhor Jesus, desse banquete que vai se realizar naquele dia quando formos para lá. Amém? Basicamente, a missão da igreja ela pode ser vista em dois aspectos dessa missão. Primeiramente, a missão fundamental da igreja hoje é anunciar o Evangelho. Essa é a principal missão da igreja hoje. Marcos fala sobre isso: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Lembrando mais esse detalhe mais uma vez: crer e for batizado será salvo. Muito importante não esquecer isso aí. Amém? Então, essa é a principal missão: anunciar o Evangelho. A igreja deve proclamar ao mundo que Jesus é o único Senhor, é o único e suficiente Salvador da humanidade. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. E a gente deve explicar isso aí para as pessoas quando for anunciar o Evangelho, quando for pregar, quando for evangelizar, enfim. Devemos explicar todas essas coisas porque é importantíssimo. E convidar as pessoas para o arrependimento de seus pecados, e falar sobre a proposta de Deus de vida eterna que Ele concede a todos aqueles que o aceitarem, todos aqueles que aceitarem o convite dEle, todos aqueles que aceitarem a proposta dEle de viver uma vida santa, de mudar de vida. Esse é o papel da igreja hoje. Sair para o mundo afora e anunciar todas essas coisas. O papel da igreja não é ficar só dentro do templo, não é ficar só aqui entre nós, mas existe um monte de almas lá fora que precisam fazer parte. Deus quer que convide a todos, quantos puder chamar, é para convidar. Não podemos ser egoístas e ficar só entre nós mesmos. Tá bom aqui, tá bom do jeito que está, deixa assim mesmo, fica assim. Não, precisa trabalhar, a igreja tem que trabalhar. Que Deus abençoe a nossa igreja hoje, principalmente com todos os meios de comunicação que nós temos hoje. Computador, não é? Quanta coisa, hoje não preciso ficar de casa em casa entregando panfletinho de evangelização como era no passado. Quando eu me converti era assim,
que se trabalhava. Hoje não, hoje tem aí a internet, tem programação, tem tanta coisa que se pode fazer que não alcança só o bairro, alcança a cidade, alcança São Paulo, alcança o Brasil. Hoje está se cumprindo mais facilmente quando Jesus diz, ide por todo mundo. Hoje nós temos condição de ir por todo mundo através dos meios de comunicações que Deus deu graça do homem descobrir. E nós não podemos, por isso eu creio que a igreja de hoje tem que se modernizar nessas coisas, procurar o máximo possível usar os meios de comunicação que tem, para expandir o Evangelho, para expandir o Evangelho. O YouTube é uma bênção hoje para o Evangelho, porque eu mesmo tenho acompanhado as minhas mensagens que eu prego aqui no YouTube em casa. E eu faço isso para mim dar uma olhada se eu estou indo legal, se eu não estou dando furo, se eu preciso melhorar em alguma coisa, né? Mas olha que bênção que é. E eu sei que tem muita gente que está ouvindo. Os próprios irmãos da igreja que não podem vir, que não tem condições, muitas vezes está lá pegando o programa lá no YouTube. E eu vi na mensagem, acompanhando. Muitos que não podem vir, e muitos que não querem vir também, vai dar uma olhadinha lá. Que tem isso aí também, né? Mas enfim, faz parte. Então eu louvo a Deus, mas só que a gente precisa fazer alguma coisa para espalhar as boas novas de Jesus, até que Ele venha. Quem crê assim, diga amém. Amém. Graças a Deus, né, amados? Outro texto fala também, ide e fazei discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a recomendação de Jesus, um pouco antes dele subir para os céus. Vão, façam discípulos, formem líderes na igreja, formem mais pastores, formem diáconos, formem obreiros, organizem a obra de Deus para produzir mais. É instruções do Senhor Jesus para a igreja que estava por vir, porque ainda não tinha vindo ainda, porque ela foi nascer depois em Pentecostes. Até agora estava só Jesus ali cumprindo a lei, mas já estava preparando a igreja, por isso que ele fundamentou a igreja sobre ele, que é a rocha, e colocou Pedro como líder. Pedro, eu vou subir, mas daqui para frente é você que vai seguir com a igreja. Você é que vai acompanhar o desenvolvimento dela. E Pedro foi colocado como líder da igreja. Por isso que ele fala, sobre ti, sobre essa pedra, eu vou erigir a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas você, Pedro, você é pedra, você é líder. Há quem diga que o Papa é a pedra, né? Ele é um líder. Mas não é não, é Pedro. E Pedro não tem nada a ver com o Papa. Se for ver a vida de Pedro, ele é totalmente diferente do Papa. A começar que Pedro foi casado e o Papa não é. Já fura aí, né? Já começa por aí. A palavra Pedro, eu creio que até então não existia esse nome. Porque Pedro é masculino de pedra. É esquisito chamar pedra, né? Chamar Pedro. Naquela época eu ficava assustado quando vi esse nome. Mas porque Jesus era pedra. Inclusive no grego chama-se Petras, que significa rocha. Agora, Pedro significa Petros, que significa pedrinhas pequenas. Pedro é pequeno, mas Jesus é grande. E Pedro seria o líder que ia então levar a igreja dali para frente, porque Jesus ia subir para o Pai. Mas ele deu essa ordem, agora vocês vão para o mundo inteiro e preguem o Evangelho, batizem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizem elas, ensine tudo o que é necessário, para que a igreja prossiga até o dia que eu vier buscá-la. Amém? Abra comigo, Mateus 28.
Mateus 28, verso 19. Quem encontrou, diga amém. Mateus 28, verso 19 e 20, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado e mandado. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Você crê assim? Fica estranho, né? Porque ele ia embora. Ele ia voltar para os céus. Eu vou para o meu Pai. A missão dele estava praticamente terminada. Mas ao mesmo tempo, mas eu vou estar convosco todos os dias. Afinal de contas, vai ou vai ficar? Ele vai, mas diz que vai ficar. A cabeça dos discípulos era assim, que nem a minha, né? Que nem a sua também. A gente é cheio de lógicas, né? Nossa, mas ele diz que vai, mas agora vai ficar. Ele que decida, ou vai ou fica. Às vezes ele deixa a gente confuso. Mas ele foi. Mas ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nada mais é do que o próprio Cristo invisível no nosso meio. Amém? Quando a gente diz o Espírito Santo está no nosso meio, é Jesus que está no nosso meio através do Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Quando a gente diz que Deus está no nosso meio, também é o Espírito Santo e também é o próprio Jesus. É confuso, né? Mas é a trindade de Deus. Então ele não mentiu, não. Ele falou sério, não. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou estar convosco todos os dias. Porque, claro. E por que ele fez isso? Por que ele não podia ficar ele mesmo? Porque se ele ficasse ele mesmo em pessoa, ele não ia poder ficar mais do que ali naquelas terras de Jerusalém, se locomover só por ali. Mas através do Espírito Santo, ele poderia se locomover na terra toda, no mundo todo, ao mesmo tempo. Por isso ele precisava ir, para ele voltar através do Espírito Santo e progredir a igreja como deve. Hoje nós somos crentes aqui em Bragança Paulista, porque o Espírito Santo atingiu esse lugar. Amém? É a obra de Deus. Tem coisa que é meio complicado, né? Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Mateus 24, 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Porque essa é a vontade do Pai, que alcance todo o mundo, todo o planeta Terra tem que ouvir falar da palavra de Deus e ter a chance de se converter e de alcançar a vida eterna. E enquanto isso não acontecer em todo o planeta, o fim não virá. O fim não virá. Deus não mente, ele se comprometeu que seria assim. Vai ser pregado em todo o mundo, então depois virá o fim. Por isso a igreja tem que anunciar, tem que pregar, tem que espalhar o evangelho como Jesus queria. Quem crê assim, diga amém. Graças a Deus. Então aí está a missão da igreja: evangelizar, espalhar a palavra de Deus. Há muitos meios de se espalhar a palavra de Deus. Como eu falei aqui, através de computador, tanta coisa pode se fazer. Mas há também o testemunho particular de cada um. Existem oportunidades que Deus dá a nós de falarmos com uma pessoa e anunciarmos a Jesus. Às vezes num ponto de ônibus, você está conversando com uma pessoa, surge uma oportunidade, você pega
e fala de Jesus. Você conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Tal, e entra no assunto e vai. Conversa com um, às vezes conversa com o outro. São oportunidades que Deus cria para a pessoa abrir a boca e falar. Pena que nem todos falam, né? Tem oportunidade, mas fecha a boca e não fala para ninguém. É errado, deveria de falar, porque todo mundo foi chamado para pregar. Todo mundo foi chamado para anunciar. Quem diz que pregação é só para pastor e obreiros? Não, é para todos, para todos. Deus abre a oportunidade, abra a boca e fale de Jesus, anuncie o Evangelho. Essa é a nossa missão como igreja. Amém, amados? Amém. Que Deus nos dê essa graça de entendermos essa realidade. E não esquecer nunca que nós somos os missionários de Deus aqui nessa terra, todos nós. Não é especificamente pastor, ou algum obreiro, algum pregador. Eu gostaria muito de pregar, mas eu não sei pregar. Claro que sabe, abra a boca, Deus coloca as palavras e você vai falar. Não precisa ser no púlpito, não precisa ser em domingo, não precisa ser nada disso. Na rua, você conversando com um, com o outro, Deus dá oportunidade, fale de Jesus, você estará pregando o Evangelho. Quem crê assim, diga amém. Amém. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, ele ressalta que a igreja foi chamada para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz que a igreja foi chamada, a igreja, todos que fazem parte dela, foram chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro ponto, que é o mais importante da igreja, é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho a toda criatura. Dar a chance para todos de conhecer a Jesus e salvar suas almas. Agora, em consequente a isso, a igreja também recebeu uma outra missão. A primeira é anunciar o Evangelho. Agora, ela também recebeu uma outra missão, que é a tarefa de realizar obras de compaixão e misericórdia. Todos nós fomos chamados também para essa missão, de cumprir esse mandamento de Deus, que significa amar o próximo. Temos que amar o próximo em todas as situações. Assim como a igreja é a comunhão dos fiéis que foram feitos novas criaturas em Cristo, assim também ela deve refletir em suas vidas, em primeiro lugar, as virtudes do Espírito Santo. Ela deve refletir isso aí, aqui na terra, para o mundo que está lá fora. De que maneira? Deixando transparecer os frutos do Espírito, que é uma exigência de Deus para conosco. Porque essa missão Ele nos deu também como igreja. No Evangelho de João ele fala lá no capítulo 15, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vocês. E vos nomeei cada um de vocês para que vocês vão e deem frutos. E os seus frutos permaneçam. Há quem pensa que esse versículo está falando de ganhar almas, mas não é ganhar almas. Porque é impossível, porque você pode muito bem ganhar uma alma para Jesus, e ela pode muito bem se desviar depois. Não pode? Pode acontecer dela se desviar, sair fora, não querer saber mais, desistir. Aí seria impossível, né? Porque ninguém pode obrigar ninguém a ficar crente pro resto da vida. Mas esses frutos que ele fala são frutos de nós mesmos, que devemos frutificar de nós mesmos. E não é de vez em quando, frutificar sempre. Porque ele diz que o vosso fruto permaneça, seja constante, não de vez em quando. Tem crente que fala, né? Nossa, ultimamente eu estou numa boa, sabe? Deus está comigo. Eu não sei, mas eu estou com a disposição ultimamente para orar. Estou com disposição de ler. Nossa, estou sentindo a presença. Está ótimo, a minha vida está ótima no momento, está legal.
né? E tal, ele se sente e tal, mas há momento que as coisas apertam para o lado dele, vem uma tribulação, alguma coisa, aí ele esfria, ele perde o ânimo, não quer ler Bíblia, já não quer vir muito no culto, já não quer cantar, vem na igreja, o louvor está cantando que é uma benção, ele está lá de boca fechada, não canta nada, não levanta a mão, não adora, ele não faz nada, parece que está com raiva do mundo. Se a gente falar para ele, ô irmão, vamos cantar também, vamos cantar junto aí, dá não sei o quê, ele, eu não estou numa boa, não, hoje eu não estou legal, ultimamente eu não estou bem, não estou bem. Parece que Deus esqueceu de mim, dá mil desculpas, mas ele não se engrena. Aí Deus se entristece com ele, porque fala, que é isso? Que é isso? Você só dá fruto de vez em quando, e o seu fruto não dura nada, apodrece logo, que é isso? Para com isso. Estão lembrados da figueira? Ele chegou da figueira e queria os frutos, ele exigiu frutos dela, mas ela não deu o fruto que ele queria e ele amaldiçoou ela. Aí os discípulos acho que ficaram meio esquisitos, nossa, mas ele amaldiçoou ela, mas será que ele não entende que não é época de figos agora? A figueira não deu porque não é época ainda. Com certeza houve esse comentário. Houve esse comentário. Mas acontece que é um exemplo para nos ensinar. Escuta, quando Deus chega e pede frutos, você tem que ter. Não vá dar desculpa para ele, Senhor, eu não produzi porque eu não estava bem, aconteceu umas coisas comigo aí que eu me entristecei e tudo, e por isso que eu parei de ir na igreja, eu não estava legal, eu precisava de um tempo. Deus vai entender isso? Quer dizer que você só dá fruto quando está numa boa. Quando você está na luta, você para de dar fruto. É algo para a gente pensar. Boas obras. Deus quer obras. Deus quer coisas táticas, coisas que apareçam. Que negócio, eu tenho fé, mas sua fé não produz nada. Não tem nada palpável na sua fé. Queridos, tem um texto da Bíblia que fala do samaritano, né, que ele estava atravessando um certo lugar, e ele viu uma pessoa caída no chão, toda machucada, e aquela pessoa tinha sido atacada por assaltantes, roubaram tudo dele, machucaram ele, espancaram e largaram ele ali. A Bíblia diz que passou por ali alguns sacerdotes, eles viram e saíram de lado e não socorreram o homem, porque certamente não queriam se envolver. Não queriam se envolver. Depois passou alguns levitas, também agiram da mesma forma, passaram de lado e não socorreram o homem. Depois passou o samaritano. E viu o homem lá, ele foi lá e socorreu o homem. Curou as feridas do homem, limpou o homem, colocou ele em cima do seu cavalo e levou até a hospedaria e colocou lá, ainda falou para o dono lá, cuida dele para mim aí, o que for necessário, gaste com ele, porque na volta eu pago tudo, eu acerto tudo. Ele estava explicando isso aí porque houve uma pessoa que falou para ele, quem é o meu próximo para que eu deva amar? Aí ele contou isso, a história, para que ele entendesse, o seu próximo é aquele que se aparecer na sua frente necessitando de ajuda. Isso é amor. Amar o teu próximo é isso, é se importar com a pessoa na situação que ela está e fazer alguma coisa de útil, não é? É Deus que te abençoe, irmão. Vá em paz. Está frio, né? Está frio, né? Que Deus te aqueça nessa noite, mas não dá um agasalho. Irmão, eu estou com fome. Que Deus supra as suas necessidades, meu. Deus abençoe você. Deus vai abrir as portas e tal. Esses crentes hipócritas que usam desses meios para se livrar na realidade daquele compromisso. Cada um para si. Cada um para si. Eu já tenho meus problemas, ainda vou.
Ou então deixa que a igreja que se vire. Isso é a igreja que tem que fazer, ou a prefeitura de Bragança, que tem assistência social, não é eu que tenho que fazer isso. E se justifica de mil maneiras. Onde é que está o amor? Onde é que está a prática das obras? Gente, ser crente não é ficar só dentro da igreja cantando, louvando e saudando as pessoas e fala de Jesus, e Jesus é bom e tudo, não sei o quê, mas na prática não faz nada de palpável. Erramos muitas vezes nesse ponto, que Deus nos ajude a entendermos a obra de Deus. Ainda tem alguns que são meio folgados, que dizem, mas salvação não vem pelas obras, né? Salvação é pela fé, não é? Então não tem nada a ver com obras. Que a prefeitura que faça isso. Que a igreja se encaminhe com isso. Não é minha obrigação. Quem disse que eu preciso fazer obra para ser salvo? É claro que não. Claro que não, porque a salvação é um dom de Deus. A salvação é pela graça, não depende de obras. Mas cuidado, porque você pode se perder por causa de não fazer obras, porque nós somos salvos para praticar as boas obras. Para praticar. Não devemos nos conformar somente com a salvação, mas temos um trabalho a fazer até o dia que o Senhor voltar. E o primeiro mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amar, eu corro o risco de me perder naquele dia. Estão me entendendo? Amém. Queridos, abra comigo Mateus 25. Mateus 25. Vamos ler do verso 34 ao 40, que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizestes isso, não o fizeste também a mim. E irão estes para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Amém? Olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de obras. Jesus está falando de obras, coisas palpáveis. Tudo que nós não fazemos em prol do próximo,
Nós estamos deixando de fazer para Ele, porque Ele fala, deixou de fazer para eles, deixaste de fazer para mim. A mim vocês não fizestes. Jesus é como se estivesse nessas pessoas. E nós não vemos. E nós não queremos. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive nu e você não me deu roupa. Tive na cadeia e você não foi me visitar. Tive no hospital, você não foi lá me ver, não foi lá orar por mim. Olha quanta coisa a gente deixa de fazer, que são obras. Obras. E aí aquele risco que eu falei, que não é ficar baseando só que salvação não tem nada a ver com obras, não. Porque aqui diz que essas pessoas que não fizeram as obras foram para o tormento do inferno. Aqui o texto diz isso. E foram todos para o tormento do inferno. Apartai-vos de mim. Eles deram aquela desculpa, mas quando foi que a gente viu e falou? Quando vocês deixaram de fazer isso aí para as pessoas, para os necessitados, quando vocês deixaram de fazer obras, quando vocês não se importaram com ninguém, só consigo mesmo, vocês deixaram de fazer para mim. É como se ele falasse, eu que estava na cadeia, eu que estava sem roupa, eu que estava com fome, e vocês não me acudiram, não vieram até a mim. Aqueles que fizeram, não, eles também ficaram espantados quando Jesus falou isso, porque Jesus falou todas essas coisas, falaram, mas quando foi que nós te vimos? Aí ele fala, quando vocês fizeram para todos os meus pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. Era a mim. Importante obras ou não é? Não é? Você acha que não é? Quem acha que é, levanta a mão. Poucas pessoas acham que é importante. Que Deus possa trabalhar mais no coração de cada um e convencer através do Espírito Santo. Eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Amém? Queridos, eu estou falando de igreja. Eu estou falando do papel da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Como ela deve se portar até o dia que o Senhor voltar. Porque Ele vai fazer esse julgamento também. Da questão das obras. O que nós ficamos fazendo esse tempo todo aqui na terra, depois da nossa conversão? Qual foi o trabalho palpável que nós fizemos? E ele não está falando só da igreja, não, está falando de todos. A todos aqueles que necessitam de ajuda, nós temos que ajudar. Nós temos que estender a mão. Eu louvo a Deus, porque aqui tem a campanha do quilo, que traz o quilo todo dia de ceia. É um meio também de estar ajudando as pessoas necessitadas da igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Mas não pode basear só nisso, porque lá fora tem outros que precisam também. Que Deus nos dê graça. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, quem encontrou, diga amém. Vamos ler o verso 14 ao 17, que diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias, para que o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Perceberam a gravidade? Tem fé? Todo mundo se perguntar, tem fé? Tem, claro que eu tenho. Oh, nossa, eu tenho muita fé em Deus. E as obras, como é que estão? As obras? Mas salvação tem alguma coisa com obra? E já começa a se desviar. E aqui Tiago chama a atenção.
Onde é que está a sua fé que não tem obras? Inclusive no verso 18 ele diz: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fé sem atitude não é fé. Porque a fé verdadeira, ela tem atitude, ela tem obras, ela tem coisas palpáveis. Tem muita gente que tem muita fé, mas não tem obras nenhuma. Que Deus nos ajude. Eu estou falando de igreja. Qual é o papel da igreja do Senhor Jesus aqui na terra? E eu estou falando especificamente desse tema, que é a missão da igreja, o trabalho dela aqui na terra até o dia do Senhor voltar. Isso vai ter que ser sempre, até o dia que Ele voltar. Ela tem que ter essa responsabilidade, em primeiro lugar, de anunciar o Evangelho. Anunciar a Jesus a todo ser humano, de todo mundo. Usar tudo que for possível para alcançar as pessoas, os meios de comunicação e tudo mais. E em segundo lugar, a realização das obras. Não ficar de braços cruzados diante da necessidade do povo hoje em dia. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça. Amém? Mas, amados, o que é igreja, segundo a Bíblia? Segundo a visão de Deus, o que é igreja? A Bíblia destaca vários pontos básicos sobre o que é a igreja, dos quais nós podemos citar, por exemplo, a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. A Bíblia diz isso, que a igreja é a família de Deus. Por isso nós chamamos Deus de Pai, porque somos filhos dele. Logo nós somos a família de Deus. Deus tem uma família, tem filhos. Amém? Então a igreja é a família de Deus. A igreja também, a Bíblia diz que ela é o templo do Espírito Santo, porque ele faz morada dentro de nós, em cada um de nós. Então, como igreja, nós somos morada de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia também diz que a igreja é o Israel de Deus, porque não existe mais separação, hoje é um povo só. Tanto Israel como os gentios se uniram num corpo só. Somos de Deus, estamos em Cristo, somos o Israel de Deus. A Bíblia diz também que a igreja é a geração eleita por Deus, ela é o sacerdócio real, ela é a nação santa, ela é o povo exclusivo de Deus. É uma honra a gente saber disso, que somos exclusivos dele, escolhidos, chamados por ele, nomeados por ele. Nós como igreja. A Bíblia também diz que a igreja é o próprio corpo de Cristo, que nós estamos no corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Nós somos membros do corpo dele. A Bíblia diz que nós somos a noiva dele, a noiva do Cordeiro. Você sabe que está tudo sendo preparado? Você sabia que desde o início, lá em Adão e Eva, até mesmo antes de pecar, Deus já tinha em mente o casamento de Jesus, o casamento do Cordeiro, uma noiva para o filho dele. O plano dele já começou desde lá, preparando a igreja, separando pessoas, até chegar o dia de hoje. E já está aproximando o tempo de acontecer esse casamento. Lá em cima já está tudo adornado, tudo enfeitado. Os anjos já estão todos sentados lá naqueles bancos, naquelas cadeiras. Estão aguardando. Está quase já na hora da noiva entrar. Está todo mundo toda hora dando uma olhada na porta, para ver se ela já vai entrar, porque todo mundo quer ver a noiva. Nós somos a atração da festa. Todo mundo quer ver-nos. Todo mundo lá em cima está ansioso para ver a noiva.
que foi contemplada desde o início, Deus falando, Deus falando, Deus falando, e todo mundo aguardando essa hora dela vir, dela chegar, dela entrar toda esplendorosa. E Jesus ansioso por esse momento, porque o noivo fica ansioso para ver a noiva entrando também. É dia de alegria, é um dia de sonho para Deus, que vai se realizar. E vai ser a qualquer momento, que nós estamos vivendo o momento do fim. E essa noiva vai se apresentar, que somos nós. E o sonho de Deus vai ser realizado. E nós, como igreja, pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele, pertencemos a Deus, porque fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Ele pagou muito caro por nós. Ele tem direito sobre nós, porque Ele nos comprou. Ele tem direito sobre nós, porque Ele nos criou. Como Criador, Ele é nosso dono. Mas também por direito de redenção, porque Ele pagou um preço muito alto para que esse casamento aconteça naquele dia. Quem crê assim, diga amém. Quem quer estar lá? Agora escutei um amém. Está difícil, mas eu agora escutei. Todo mundo quer estar lá. Mas para estar lá não vai ser fácil. Existem regras, existem normas. A igreja, a noiva aqui da terra, ela se apresenta de qualquer jeito no altar quando vai casar? Não. Você vê uma noiva dizendo assim, eu vou casar, mas eu vou de calça jeans mesmo. Vou com a sandalinha havaiana mesmo. O importante é casar, né? Tá, não sei o que, tá. Não tem, não existe isso. Porque a noiva, ela quer ser esplendorosa aquele dia. Ela quer ser mais bonita do que todas as mulheres que estiverem na igreja. Ela se acha. E com certeza, porque é mesmo. Então ela capricha na maquiagem, nos cabelos, na roupa, no sapato. Ela se torna muito chata nesse dia, porque ela é exigente. Esse cabelo horroroso, essa maquiagem, que coisa horrorosa. Eu preferia mudar o casamento dia, porque está desse jeito, que coisa feia, não sei o quê. Ela é exigente demais. E a noiva do Senhor também tem que ser assim também. Tem que estar muito mais linda do que todas. Pura. Imaculada, sem mancha, gloriosa, irrepreensível, sem ruga, vestida de justiça pelos méritos de Cristo. Essa é a igreja, essa é a noiva que vai se apresentar lá em cima, na grande festa das bodas do Cordeiro, que vai ter um banquete excepcional. Amados, a igreja, enquanto está aqui na terra, ela é perseguida. Ela é perseguida pelos ímpios. Ela é perseguida por Satanás, pelos demônios, porque eles lutam de todas as formas para impedir que isso aconteça. Mas a Bíblia garante que a igreja é protegida por Deus. E o próprio Jesus falou que a igreja, ela não seria vencida por Satanás. As portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Jesus nunca vai permitir que ela se perca. A verdadeira igreja não. Que Deus nos dê graça de pertencermos à verdadeira igreja do Senhor Jesus. Pode ser perseguido, pode passar por problemas, por lutas, mas creia, aquele dia vai ser o dia de vitória para cada um de nós. E quando estivermos lá, você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena a luta aqui embaixo. Que Deus possa nos abençoar e nos dar força de seguirmos em frente, de não baixarmos a cabeça, de nos unirmos cada vez mais e vivermos o Evangelho do Senhor Jesus.
enquanto estamos aqui embaixo. Enquanto Ele não vem, que sejamos testemunhas dEle aqui na terra. No nome de Jesus. Fiquem de pé.